Afinal de contas, o que é a igreja, biblicamente falando? E quais são as suas principais marcas? Olá, eu sou o pastor Diego Rui, professor do curso de Teologia Reformada, e nós vamos começar agora mais uma aula. Mas antes, não se esqueça de curtir esse vídeo, deixar seu comentário, compartilhá-lo com outras pessoas e também se inscrever em nosso canal para que você receba mais conteúdos produzidos pela Sexta Igreja. Vamos lá? Para mais uma aula? Vamos juntos! Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Teologia Reformada, oferecido pela Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. É muito bom ter a sua companhia em mais um vídeo, mais um conteúdo que tem como objetivo abençoar a sua vida e ajudá-lo no conhecimento da Palavra de Deus. Nosso desejo é que você cresça mais e mais no seu conhecimento bíblico, teológico, para que você cresça mais e mais na sua vida espiritual e no seu relacionamento com Deus. Se você perdeu alguma aula, algum conteúdo, não deixe de visitar o nosso canal no YouTube, acessar nossa playlist, lá estão todas as aulas, para que você veja as aulas, os conteúdos e quem sabe revisite, reveja as aulas para que você se aproprie do que nós estamos ensinando aqui. Hoje nós vamos começar mais um módulo, o módulo de eclesiologia, a doutrina da igreja, um assunto muito importante, mas também, infelizmente, muito mal entendido. Então nós vamos gastar algumas aulas entendendo o que a Bíblia fala sobre a natureza da igreja, as marcas da igreja, os sacramentos e assim por diante. Então é muito importante esse módulo, preste bastante atenção, porque nós vamos começar agora. Essa aula nós abordaremos as marcas da igreja e a natureza da igreja. Começando pela natureza da igreja. E antes de qualquer coisa, nós precisamos relembrar um conceito que já foi abordado em outras aulas, mas vale a pena ressaltá-lo. Hoje em dia, existe o pensamento que há uma ruptura total entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Como se no Antigo Testamento Deus salvasse as pessoas de uma forma, pela obediência à lei ou qualquer outra forma, e no Novo Testamento ele salvasse através da graça. Uma outra distinção que é feita é que no Antigo Testamento Deus tinha um povo étnico, uma nação. E agora, no Novo Testamento, Deus tem um outro povo, um povo espiritual, a igreja. E nós já falamos aqui que essa distinção ela é insustentável à luz da teologia bíblica, porque apesar de termos de fato diferenças na administração da antiga aliança para a nova aliança, há um só pacto, um só povo, um só Deus, há uma união espiritual. Deus tem um só povo, o povo que ele escolheu salvar antes da fundação do mundo. E quando nós olhamos para Israel e igreja, apesar das distinções que nós já citamos aqui, é interessante notar que o Novo Testamento atribui à igreja do Novo Testamento os nomes que são dados ao povo de Israel. Nós lemos em vários textos que a igreja é o templo de Deus, é a cidade celestial. Da mesma forma, o nome igreja é aplicado também para o povo do Antigo Testamento. Lá em Atos 7, Estevão fala da congregação e a palavra lá é a palavra que designa igreja. Paulo vai dizer que nós somos o Israel de Deus. Então, vale a pena relembrar, como nós já falamos em outras aulas, que Deus tem um só povo. Antigo e Novo Testamento, um só povo. Esse povo no Antigo Testamento era formado basicamente pela nação de Israel e por aqueles estrangeiros que criam no Senhor. E no Novo Testamento, esse povo é formado por pessoas de todas as nações e tribos e origens que creem no Senhor Jesus. Então, no Antigo Testamento, aqueles que eram salvos pela fé no Messias que viria. No Novo Testamento, as pessoas são salvas olhando para o Messias que veio. Mas o modo de salvação mesmo e a união espiritual que une essas pessoas é a mesma. Deus tem um só povo, apesar, como já dissemos, das diferentes administrações da antiga aliança para a nova aliança. Tendo isso em mente, é importante nós olharmos para a palavra ou para as palavras que são usadas no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O Antigo Testamento usa várias palavras, mas a principal é kahal, uma palavra hebraica que denota congregação, assembleia e assim por diante. Já no Novo Testamento, nós temos a palavra eclesia, que tem o mesmo sentido que a palavra hebraica kahal.
Esses dois termos, que são intercambiáveis, eles descrevem para nós uma assembleia de pessoas que foram chamadas por Deus, e isso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E esses termos, especialmente o termo grego, eclesia, tem algumas nuances, alguns significados. O primeiro significado de eclesia refere-se a uma igreja local, reunida ou não, uma igreja que estava em certa localização geográfica. Um outro significado é uma igreja que se reunia em uma casa ou um grupo de crentes que se reunia em um lugar fechado ou privado. Esse é o segundo significado. Mas há um terceiro, que é o principal. Eclesia ou igreja, referindo-se ao corpo de crentes escolhidos por Deus, a igreja invisível no céu e na terra. Ou seja, nesse terceiro sentido, que é o principal, a ideia aqui é comunicar a comunhão invisível e espiritual da igreja. E nós temos alguns textos que mostram a igreja como sendo esse povo de Deus, esse corpo de Cristo, místico, invisível, escolhido por Deus. Veja, por exemplo, Efésios 1, 22 e 23. Diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Veja que aqui a referência não é uma igreja local ou a reunião de pessoas, é o corpo místico de Cristo, a união ou a comunhão espiritual dos crentes. Mais um texto, Efésios 5, 23, diz assim: como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Mais uma vez, o mesmo sentido. Outro texto, para finalizar, Colossenses capítulo 1, verso 18, diz assim: ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Então aqui nesses textos e em tantos outros, nós temos esse sentido de igreja sendo a comunhão espiritual daqueles que foram chamados por Deus e daqueles que servem a Deus. Então, biblicamente falando, a igreja é isso. A igreja não é um prédio, a igreja não é um templo, a igreja não é uma associação de pessoas, a igreja não é uma organização de ação social, a igreja é um corpo de Cristo, é a comunhão espiritual das pessoas que foram chamadas, eleitas e vocacionadas por Deus. Basicamente, esse é o sentido bíblico de igreja. Agora, é claro que para entendermos um pouco mais da igreja, é importante nós entendermos algumas das suas marcas, das suas distinções, das suas características. E ao longo da teologia, foi se criando alguns termos para nos ajudar a entender essas nuances, essas características. Eu quero citar aqui algumas dessas distinções. Primeiro, uma distinção muito comum é a distinção entre a igreja militante e a igreja triunfante. Quando falamos de igreja militante, nós imaginamos a igreja que está aqui na terra hoje militando, lutando contra a carne, o mundo, o diabo, lutando pela verdade. É a igreja que está na batalha, aqui, hoje, vivos, militando. Já a igreja triunfante é aquela que está no céu, que já obteve a vitória através de Jesus, já passou pela morte, já venceram esse último inimigo e estão agora com o Senhor Jesus, esperando a ressurreição. Essas são duas distinções importantes. Outras duas distinções muito utilizadas é a distinção entre igreja visível e igreja invisível. Quando falamos de igreja visível, nós nos referimos à organização religiosa, à denominação, ao templo, ao local físico. Nós estamos nos referindo àquilo que pode se ver. Então a igreja visível é formada por aqueles que foram batizados, aqueles que professaram sua fé, aqueles que têm comunhão, que participam. Essa é a igreja visível, o local, as pessoas. Já a igreja invisível é a união espiritual daqueles que são de fato filhos de Deus e daqueles que são de fato eleitos do Senhor. E essa igreja invisível é formada de pessoas de todas as eras, de todas as épocas e de todos os locais. Então veja que, enquanto na igreja visível nós temos
aqueles que professam a fé e são batizados, aqui na Igreja Invisível nós temos aqueles que de fato são povo de Deus. E por que é importante entendermos isso? Porque Jesus fala que há joio no meio do trigo. Então, na Igreja Visível, nem todos são de fato cristãos. Nem todos são de fato filho de Deus. Tiveram uma experiência religiosa, tiveram um tipo de adesão a uma doutrina, mas não nasceram de novo. Não são parte de fato do povo de Deus, da Igreja Invisível. Já na Igreja Invisível isso não acontece, porque todos que fazem parte da Igreja Invisível são de fato filho de Deus. Agora é claro, é importante notar que quem faz parte da Igreja Invisível, obviamente fará parte da Igreja Visível. Não há como alguém que de fato nasceu de novo, que faz parte do corpo espiritual de Cristo, não manifestar adesão, amor e união à manifestação local da igreja, ou seja, a Igreja Visível. É importante destacarmos isso porque estamos em uma época em que as pessoas estão desprezando a Igreja Visível por conta dos seus problemas, suas dificuldades, seus desafios, e acham que podem ser cristãs sem a Igreja Visível. E isso não é verdade. Se você faz parte da Igreja Invisível, você obviamente fará parte também da Igreja Visível. Agora, fazer parte da Igreja Visível não significa fazer parte da Igreja Invisível. Espero que tenha ficado claro isso para você. Uma outra distinção que nós fazemos com frequência é a distinção entre organismo e organização, ou organismo e instituição. A igreja, por um lado, é um organismo. Ela tem, entre aspas, vida própria. Ela cresce, ela se expande, ela alimenta os seus membros, ela atinge novas pessoas que aderem à igreja e são convertidas pelo poder do Espírito. Ela luta contra o pecado, ela está viva, ela está atuante, ela é um organismo. Mas ao mesmo tempo, ela é uma organização. Ela tem um CNPJ, ela tem sua liderança, ela tem seus oficiais, ela tem seu governo, ela tem suas autoridades. Então, a igreja ela tem essas duas nuances. Ela é um organismo, sim, mas ela também é uma organização ou uma instituição. É importante nós pensarmos também nos atributos ou marcas da igreja. E essas marcas e atributos já são atribuídas à igreja há séculos e séculos. Então nós devemos pensar que uma igreja verdadeira, ou a igreja de Cristo, e veja essa distinção, enquanto eu falo de uma igreja, eu me refiro à igreja visível, e quando eu falo do corpo de Cristo, eu me refiro à igreja invisível, devem ter essas marcas. O corpo invisível de Cristo tem essas marcas, e a igreja visível deve ter essas marcas também. Primeira marca é a unidade, e essa unidade é uma unidade espiritual. Por unidade, queremos dizer que aqueles que foram salvos por Jesus são parte do mesmo corpo, são irmãos. É claro que existem diferentes manifestações denominacionais, locais, organizacionais, mas essas diferenças não são a causa da nossa ruptura, da nossa desunião. Apesar das diferenças, nós somos um em Cristo, um só corpo, um só povo, uma só igreja. Hoje em dia nós temos visto fatores secundários sendo elementos de desunião. Exemplo, forma de batismo, forma da Santa Ceia, forma de governo, doutrina da salvação e assim por diante. São assuntos importantes, é claro, mas não são cruciais. Não são assuntos que devem ser tratados como sendo aqueles que definem se temos ou não união com as pessoas que professam a fé em Jesus. Desde há muito tempo, a igreja tem entendido que o que é essencial para que a gente declare uma outra pessoa nossa irmã em Cristo é aquilo que está no credo apostólico. As informações essenciais acerca da Trindade, da divindade de Cristo, da salvação pela fé somente, do Espírito Santo, da igreja, da comunhão dos santos. Então é importante que a gente entenda que a igreja é uma, ela é una, ela está unida pelo Evangelho, ela está unida pela obra de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Aliás, Paulo vai dizer em Efésios 4 que quem cria a unidade é Deus, é o Espírito Santo. O nosso papel é preservar a unidade.
Ou seja, é não causarmos celeuma, divisão no corpo de Cristo. A igreja é una e essa unidade é espiritual. Paulo fala isso em Efésios 4, do 4 ao 6. Há um só corpo e um só espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Essa é a primeira marca, a unidade espiritual. A segunda marca é a marca da santidade. Por santidade, queremos dizer que todos aqueles que fazem parte da igreja invisível foram separados para Deus, já são santos, foram dedicados por Deus para o próprio Deus, como diz Pedro em 1 Pedro 2,9, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a igreja, ela é santa, ela é purificada por Cristo, ela é separada por Cristo. Então, nós vemos hoje um movimento que trata a igreja de forma tão ríspida, com palavras tão duras, quando a palavra de Deus diz que o corpo de Cristo é puro, é santo, é separado, é dedicado exclusivamente para Deus. E esse deve ser também o nosso entendimento. A igreja é una, mas a igreja é santa também, separada e dedicada exclusivamente ao Senhor. Uma terceira marca é a catolicidade ou a universalidade. A palavra catolicidade pode assustar alguns, mas essa palavra não está ligada à Igreja Católica Apostólica Romana. A palavra católica significa literalmente universal, ou de alcance e abrangência universal. E dizer que a igreja é católica ou é universal, significa dizer que a igreja faz parte ou tem a sua manifestação em todas as culturas, épocas, localidades. Não há um local, uma cultura, uma região, uma manifestação que possa dizer que é a igreja. A igreja de Cristo está em todos os locais do mundo, com diversas manifestações culturais, regionais, de música, de estilo, de vestimenta. E tudo isso dentro da ordenança e das balizas colocadas pela palavra de Deus. Um texto interessante que diz isso é Apocalipse 5, 9 e 10, quando o texto diz assim: Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. A igreja é universal. A igreja é católica. Ela está em todos os lugares. E todas as culturas devem ser alcançadas e redimidas pelo Evangelho para que essas manifestações façam parte da igreja. Ou seja, não há uma manifestação cultural que seja a manifestação pura da igreja. Não é a manifestação do século XVI, da Reforma Protestante, o estilo de música daquela época, a vestimenta daquela época, a linguagem daquela época. Isso não é a igreja verdadeira. A igreja é universal. Ela está em todos os locais e ela redime as culturas para que sejam expressões da adoração do povo alcançado pelo Evangelho. E uma outra marca, a quarta marca, é a apostolicidade. Falamos que a igreja é una, é santa, é católica e ela também é apostólica. Com isso, nós não queremos dizer que nós cremos em um tipo de sucessão apostólica como crê a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana defende que há uma sucessão apostólica e o Papa sempre é aquele que é o sucessor do apóstolo Pedro. Nós não cremos nisso, nós não temos base bíblica para isso. Por apóstolo ou por apostolicidade, nós também não queremos dizer que defendemos a ideia de que os apóstolos existem hoje, como eram os apóstolos do Novo Testamento, os 12. Nós não cremos nisso. Por apostolicidade, nós queremos dizer que a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos. Basicamente isso, como diz Paulo em Efésios 2, do 19 ao 21. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor.
Então a igreja é apostólica. Ela é fundamentada na doutrina dos apóstolos como representantes oficiais de Cristo e como aqueles que registraram de modo inspirado a vontade e as palavras de Cristo para a sua igreja. Podemos dizer que os apóstolos são no Novo Testamento o que os profetas eram no Antigo Testamento, representantes oficiais de Deus que registraram de modo inspirado a vontade e as palavras do Senhor. Então a igreja tem essas 4 marcas. Ela é una, ela é santa, ela é católica, universal e ela é apostólica. Agora, na teologia reformada, nós também costumamos dizer que, além dessas, quando nós olhamos para a igreja local, para uma manifestação local, temporal, histórica desse corpo invisível de Cristo, nós podemos discernir se essa é uma igreja fiel ou não, ou pura ou menos pura. E essas marcas que nos ajudam a estabelecer se uma igreja é mais pura ou menos pura, mais fiel ou menos fiel, são pelo menos 3. De tudo que pode ser dito, essas 3 são fundamentais. A primeira marca de uma igreja fiel, pura, é a pregação genuína da palavra de Deus. É a exposição de todo o conselho de Deus. É a pregação bíblica, fiel, contextualizada, entendendo o ensinamento da teologia bíblica. Isso é uma marca da igreja que é fiel. A pregação genuína da palavra. Ou seja, o ensinamento não se baseia na opinião do pastor, na opinião da liderança, na interpretação do pastor, da liderança. Quem manda é a Bíblia. Quem dita o ritmo, a vida, a espiritualidade, as práticas da igreja, deve ser a palavra de Deus. Já falamos em outro módulo que a pregação é Vox Dei. A pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. Então, quando nós vemos uma igreja que não prega a palavra de Deus, ou que mistura a pregação com conceitos humanistas, conceitos de autoajuda, conceitos que só promovem um bem-estar, mas não transformação espiritual, nós temos que nos preocupar com isso, porque está se desviando dessa marca, a marca da pregação genuína da palavra de Deus. Uma outra marca é a correta administração dos sacramentos, quais sejam batismo e Santa Ceia. A igreja não pode banalizar o batismo e a Santa Ceia. Não pode encará-los e ministrá-los como sendo coisas banais, coisas sem tanta importância. Uma igreja fiel entende, ensina e cuida dos sacramentos, do batismo e da Santa Ceia. Na época da Reforma, era comum os reformadores adotarem a frase da proteção da mesa. Ou seja, eles cuidavam para que quem fosse se aproximar da mesa do Senhor entendesse as implicações disso. Entendessem que se participassem do corpo e do sangue indignamente, seriam culpados, estariam comendo para sua própria condenação. Então é importante que a igreja entenda e aplique e administre corretamente os sacramentos, que são meios de graça pelo qual Deus derrama sobre nós a sua bênção e a sua graça. E uma terceira marca é o exercício fiel da disciplina. Com isso, nós queremos dizer que uma igreja fiel, ela não passa panos quentes no pecado. Ela não fecha os olhos para o pecado. Ela não visa o crescimento em detrimento da santidade do povo de Deus. Então, se alguém na igreja peca contra o Senhor, ela amorosamente deve ser disciplinada para que entenda o seu pecado e para que seja restaurada, para que abandone o seu pecado. Essa é uma marca, talvez das outras, de todas essas que eu citei, na verdade, talvez essa seja mais esquecida. A disciplina. Isso é bíblico. Jesus disse em Mateus 18, em Hebreus nós lemos em Hebreus 12. Então, o exercício fiel da disciplina, visando não a punição, mas a restauração do pecador, é um dos distintivos de uma igreja verdadeira, uma igreja fiel, uma igreja pura. É a igreja que se preocupa em arrancar o pecado do seu meio, em tratar o pecador, em restaurar o pecador, para que ele entenda que deve glorificar a Deus com sua vida e seu comportamento. Então essas são, historicamente, as marcas principais de uma igreja saudável, fiel. A pregação genuína da palavra de Deus, a correta administração dos sacramentos e também o exercício fiel
da disciplina. Com isso, nessa aula nós encerramos o que é a natureza e as principais marcas da igreja. Espero que você tenha sido abençoado por esse conteúdo, espero que você seja edificado por isso e que você entenda que a igreja é o povo de Deus, eleito amorosamente pelo Senhor, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nós nos vemos na próxima aula. Deus abençoe muito você. Até a próxima. Fique na paz.